Vivendo entre hits radiofônicos e o rótulo de uma das artistas mais inventivas do pop atual, colaborando com os maiores nomes do mainstream e também com os mais experimentais do underground, Charli XCX e popstar do futuro, sinônimos em matérias de críticos e jornalistas que cobriram sua carreira. Mas como ela foi do anonimato ao topo das paradas até o pop sem amarras de hoje em dia? A carreira da Charli começa como a maioria das outras, longe dos holofotes. Charlotte Emma Atkinson nasceu em 1992 em Cambridge e foi criada em Essex, ambas cidades inglesas. Apesar dos pais não serem músicos, ela já demonstrava interesse pela área quando, na faixa dos 13 e 14 anos, escreveu sua primeira música, A Fish and Chips Shop. Seus experimentos públicos com a música tiveram início no falecido MySpace, uma das redes sociais mais importantes para a música nos anos 2000. O Charli XCX era um nome que usava em chats online e acabou se tornando seu nome artístico. Com a certeza de que a música realmente seria sua carreira, a Charli pegou dinheiro emprestado com os pais para gravar o seu primeiro álbum, o 14, lançado em 2007. A Charli realmente tinha 14 anos na época em que lançou o disco, e é muito interessante de entender o que ela queria passar enquanto uma artista nessa idade. É curioso também reparar como o álbum também contém traços de quem ela é até hoje. É um disco dançante e claramente feito por uma adolescente, sendo divertido, mas bem confuso. Tinha umas músicas eletrônicas fritadas e outras mais pro violãozinho, e a gente vê que se trata dela buscando uma identidade. O álbum não caiu muito para o público geral, mas foi o suficiente para chamar a atenção de promotores de shows locais que começaram a chamá-la para fazer apresentações em algumas festas. Seu primeiro show foi em uma rave. Ela foi acompanhada dos pais, já que tinha 15 anos, e eles acabaram ficando na festa até de manhã. Esse foi um momento muito definitivo para a carreira da Charli, pois além de ser o seu primeiro show, foi o primeiro contato direto com a cultura de clubes, festas, raves e a cultura LGBTQIA+. Também foi aquele momento de perceber o apoio dos pais para sua carreira. Em 2010, a Charli se mudou para Londres por conta da faculdade, que acabou abandonando no segundo ano e assinou com a Island Records, passando por aquele processo para ir para Los Angeles por um tempo para tentar escrever músicas. Ela conta que nessa época ainda estava meio perdida enquanto sua identidade artística e não curtia muito fazer música pop. Entre alguns singles isolados, os lançamentos seguintes da Charli vieram no formato do EP You're the One e das mixtapes Heartbreaks and Earthquakes e Super Ultra, todos em 2012. Era um pop com personalidade, ainda bebendo muito da cena eletrônica que ela tanto curte. As mixtapes são muito criativas e divertidas de ouvir. Nessa época, antes do seu álbum de estreia, a Charli era vista como uma artista que experimentava e se arriscava por gêneros e fórmulas, pegando referências de diversas fontes. E foi por conta destes trabalhos que seu álbum de estreia era muito aguardado pelo público e pela crítica, o True Romance de 2013. Curiosamente, seu grande sucesso nesse ano não veio das canções desse trabalho, mas a partir de uma demo que ela descartou. A música I Love It foi lançada em 2012 pela voz da dupla sueca Icona Pop, com a Charli creditada como feat, uma vez que elas usaram seu vocal que estava na demo. A explosão mundial da música aconteceu apenas no ano seguinte. Esse é até hoje o maior sucesso do Icona Pop e muitas vezes as pessoas nem chegam a associar o nome da Charli a esse hit. Seu segundo feat foi o que realmente chamou atenção para o seu nome. A música Fancy, que compôs e canta ao lado da rapper Iggy Azalea, se tornou um dos maiores hits de 2014. Nada mal para duas iniciantes no mundo pop e rap mainstream. E a Charli seguiu fazendo hits atrás de hits quando, ainda em 2014, lançou seu single Boom Clap para a trilha sonora do filme A Culpa é das Estrelas. Essa música foi o primeiro grande hit solo da Charli e a levou a muitos lugares. Mas nesse período, todo mundo estava questionando como seria o futuro da Charli XCX. Ela se tornaria uma das artistas dos hits radiofônicos que experimenta pouco e opta por canções mais seguras e dentro da fórmula para seguirem o sucesso anterior? Infelizmente, por um tempo a Charli ficou nesse caminho, como foi o caso do seu segundo álbum Sucker, lançado no final de 2014. É um álbum onde a Charli brinca mais com o uso de guitarras e tem muito a pose da princesa rebelde do pop. É divertido, mas com um tom mais na sua cara que o True Romance. Apesar de ter sido relativamente bem recebido pela crítica, recentemente a Charli diz achar que esse álbum soa meio forçado,
como uma tentativa de replicar o sucesso que teve com hits anteriores. Mas foi aqui que tudo mudou. A Charli cansou de tentar se encaixar no molde de popstar teen ideal, inclusive de todo o ciclo de lançamento e forma como se faz música no universo pop mainstream, e colou numa galera que ajudaria a mudar a sua música de um jeito quase drástico: o pessoal da PC Music. O divisor de águas foi o EP Vroom Vroom, lançado em 2016, e era completamente diferente do que qualquer outro artista mainstream estava fazendo na época. Era açucarado e brutal ao mesmo tempo, e talvez um pouco inovador demais para a crítica da época. E nem o público que ela havia conquistado com seus sons, mas dentro da fórmula, pareciam convencidos com a nova fase da carreira. Mas a Charli, enquanto artista e persona, nasceu e cresceu vivendo entre dois mundos. Um som que poderia ser tocado numa rave, balada obscura, até em arenas para milhares de pessoas. Ela consegue fazer o experimental ser tátil para quem não está acostumado. A partir do EP Vroom Vroom, parece que ela realmente encontrou o tipo de artista que desejava ser. E ela foi muito bem sucedida nisso. Em 2016, o AJ Cook, fundador do selo PC Music, assinou como diretor criativo da Charli. Seu ciclo de lançamentos também parou de seguir a lógica de apenas álbuns fechados, como haviam sido seus primeiros anos diante do grande público, e retornou aos EPs e mixtapes. Ela inclusive comentou em 2017 no Twitter como estava cansada das burocracias, estratégias de lançamento e da lógica dos serviços de streaming que se tornaram um empecilho quando quis lançar sua mixtape gratuitamente para o mundo. Esses momentos são fundamentais para entendermos a artista que a Charli se tornou nos últimos anos. Ela tem como prioridade fazer a música que está afim, lançar quando e como quiser para aqueles que desejam ouvir. O single pop mais suave, After the After Party, lançado em 2016 com a participação do rapper Lil Yachty, foi o que precedeu o lançamento da sua terceira mixtape, Number One Angel, de 2017. O trabalho conta com produções do AJ Cook, Sophie, Easy Fun e outros colaboradores do PC Music. Mas, diferente do trabalho anterior, essa mixtape puxa mais para o lado suave da PC Music, se apegando ao gênero fofo eletrônico dançante, ainda com certa influência de hip hop, e se afastando dos sons mais cortantes. Uma das principais críticas a esse trabalho foram as colaborações. Muitas reviews da época diziam que as participações muitas vezes tiravam o foco da Charli. Também é importante contextualizar que em 2017 a galera ainda não aceitava muito o pessoal da PC Music. Todo o selo e esse tipo de música era visto como clubista e quase elitista, de uma leitura irônica do pop. Você pode entender melhor essas questões no vídeo que é PC Music que fizemos aqui no canal. Foi um risco que ela correu ao decidir mudar o rumo da sua carreira e seus colaboradores. Mas se tem uma coisa que a Charli não parou de fazer, foram colaborações e gostar de correr riscos. Ainda em 2017, enquanto ainda estava preparando seu terceiro álbum, a Charli lançou a emblemática Boys. Essa foi provavelmente um dos singles mais bem sucedidos de sua carreira, e muito se deve ao clipe, que contou com a participação de vários artistas masculinos posando para a câmera. O vídeo foi dirigido pela própria Charli e hoje, em maio de 2020, já conta com mais de 120 milhões de views. A música também agradou o público e a crítica. É um bubblegum pop impossível de não ficar na cabeça. Estava dando tudo certo até que em agosto de 2017 vazaram várias músicas que seriam do seu então aguardado terceiro álbum. A Charli não recebeu isso muito bem e decidiu cancelar completamente o álbum, começando o processo do zero. O que saiu primeiro não foi o prometido álbum, mas sim o Pop 2, sua quarta mixtape. Lançado em dezembro de 2017, a Charli parecia não ter se importado com as críticas que recebeu no seu trabalho anterior e seguiu com aquilo que acreditava. Se a galera reclamou da quantidade de participações do Number One Angel, receberam o dobro no Pop 2, onde apenas 2 das 10 faixas não são colaborações. É uma mixtape que se desprende do rótulo de álbum justamente para poder explorar sem amarras. Para 2017, o Pop 2 foi um respiro de novidade e certa esperança do que viria mais pela frente. A Charli finalmente parecia estar acertando na medida da música pop para baladas, clubes e raves. Mas a Charli nunca foi de ficar numa coisa só. Suas colaborações com grandes artistas continuou entre os álbuns. Além de singles com Diplo, Mo, Pablo Vittar e o grupo de K-pop BTS, ela continuou lançando músicas próprias. Em setembro de 2019, o seu aguardado terceiro álbum de estúdio finalmente foi lançado. O álbum é uma evolução das experimentações que ela fez desde o Vroom Vroom. É sonoramente mais sofisticado, soando
mais pensado que as músicas presentes nas mixtapes anteriores. Ainda mais interessante, esse álbum possui mais nuances. Continua sendo um álbum de festa, mas ela dialoga também sobre as suas inseguranças, medos e dúvidas. É música para chorar, sorrir e dançar durante o fim do mundo. As participações no disco foram elogiadas, a Charli conseguiu trazer artistas tão diversos para o seu universo, sem fazer com que nem eles ou ela abram mão da sua identidade artística. A recepção desse álbum foi tão positiva, curiosamente ocorreu uma reavaliação geral da crítica e do público aos trabalhos anteriores da Charli. Hoje em dia, o tão apedrejado EP Vroom Vroom é aclamado. No final de 2019, ela também chegou a mostrar interesse de gravar mais álbuns em 2020, mas nada chegou a ser confirmado. Ela estava pronta para sair em turnê, inclusive com data marcada para o seu retorno no Brasil, mas aí a pandemia aconteceu. Presa em quarentena, a Charli começou a fazer várias lives para conversar com seus fãs pelo Instagram e um pouco depois evoluiu também para as festas no Zoom, onde ela não só apresentava músicas suas, mas também fazia DJ set. Foi então que ela decidiu usar o tempo em casa para fazer mais música. Então, ao anunciar que faria um álbum praticamente do zero em quarentena e que o lançaria em 6 semanas, ninguém duvidou que ela conseguiria entregar algo incrível mesmo em um curto período de tempo. O disco se chama How I'm Feeling Now e foi feito em processo colaborativo com os fãs, que acompanharam o processo, mas também puderam fazer parte através de opiniões sobre as demos que ela compartilhava, enviando beats que poderiam ser usados no álbum, ajudando na produção das capas para os singles e o álbum, participando na produção do clipe de Forever e etc. O disco e seu material de divulgação foi todo feito com coisas que ela e seus colaboradores tinham ao alcance durante o isolamento. Os vocais foram gravados por ela mesma, coisa que não fazia desde os 15 anos. Os clipes foram gravados por ela com a ajuda do namorado e as fotos das capas também. Seu processo foi completamente transmídia. O How I'm Feeling Now vai na contramão de muitos trabalhos que estão sendo feitos durante a quarentena. É um álbum de canções de amor dedicadas ao seu namorado e às festas que tanto sente falta. O nome do álbum e a capa do disco, com uma Charli vestida de branco deitada na cama com uma câmera em mãos, é bem expressivo do processo e do resultado desse trabalho. O disco todo traduz o sentimento de naturalidade e certa espontaneidade, mesmo abaixo de camadas de autotune e beats mais agressivos e robóticos. É fascinante observar o modo como a Charli apresentou a produção e imaginar que muito provavelmente vai influenciar e de certa forma já está influenciando o modo como outros artistas e o público se comportam em relação a este processo da música que sempre teve um certo miticismo o cercando. Este álbum é tão fruto do seu tempo que seria impossível de explicá-lo 20 anos atrás. A Charli XCX está há tempos escrevendo e fazendo parte do futuro do pop.